Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre o encontro histórico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, em Cingapura. Será que estamos diante da possibilidade concreta de reunificação das Coreias? Vamos saber um pouco mais sobre isso. Depois de muitas provocações de parte a parte, os dois líderes decidiram esquecer o passado. Mais do que isso, assinaram um acordo de paz que prevê o desmonte do arsenal nuclear norte-coreano. A expectativa de estabilidade naquela região abre caminho para a reunificação das Coreias, separadas desde 1953 por uma guerra que refletia a tensão entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Para debater o assunto, nós convidamos Roberto Cidade, mestre em Direito Internacional e especialista em Direito Chinês, e também João Carlos Souto, mestre em Direito Público e especialista em Direito Norte-Americano. Muito obrigado aos dois pela presença aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite. Do ponto de vista jurídico, o que representa o acordo entre Estados Unidos e Coreia do Norte? Na verdade, nós vimos pelo VT o encontro dos dois líderes coreanos tentando uma reaproximação. E depois o Trump chegou para fazer um acordo muito baseado em cima daquilo que os dois já haviam assinado em abril. Como é que o senhor analisa isso juridicamente? Bem, do ponto de vista jurídico, eu não vejo grandes repercussões. Porque o acordo, ele não vincula, né? Na verdade, é mais um protocolo de intenções do que propriamente um acordo. A Coreia do Norte se compromete a devolver restos mortais de soldados americanos que pereceram na Guerra da Coreia de 1950. A Coreia do Norte se compromete a abrir mão do seu arsenal atômico, né? Mas é o primeiro passo. Eu não vejo, juridicamente falando, uma grande repercussão. É claro que, do ponto de vista de relações internacionais, entre dois países que se odiavam até pouco tempo, né? O meu botão é maior do que o seu, etc., né? Frase do Donald Trump, né? Eles vão testemunhar fogo e fúria jamais visto. Também frase do Donald Trump. O líder coreano de homenzinho foguete, né? Little Rocket Man, né? E por aí lá vai. Então, sem sombra de dúvida, é um grande passo. Passo esse que é preciso dar crédito ao presidente sul-coreano, né? Ao Moon. Exatamente, ele teve a sensatez, digamos assim, o fair play de iniciar, de dar esse pontapé inicial e ser humilde o bastante para, ter o encontro, o primeiro encontro e tudo mais. Aparentemente, o Donald Trump saiu correndo para cumprir essa agenda, mas essa agenda foi uma repetição da agenda cumprida pelos dois líderes, o Kim Jong e o Moon Jae. Como é que você analisa isso? Bom, pelo que é visto, né, a primeira reunião e o primeiro acordo entre os dois líderes das Coreias foi uma prévia, vamos dizer, uma preliminar, inclusive para que o governo americano realmente acordasse em ir fazer essa discussão. Por uma questão óbvia de que, né, se não houvesse de fato um apoio da Coreia do Sul ou reconhecimento da Coreia do Norte, que haverá participação direta da Coreia do Sul, né, nessa negociação, não haveria por que os Estados Unidos dar esse passo sozinho, né? Então eu vejo dessa forma, né? E como falado, esse acordo é basicamente é uma relação bilateral e que os efeitos basicamente são muito mais políticos nesse momento. Agora, a questão técnica e também militar do aparato nuclear da Coreia do Norte. Essa me parece a questão chave desse encontro do Donald Trump, que ele também não detalhou. Quer dizer, o acordo ele ficou uma coisa muito mais de marketing que propriamente um documento efetivo de peso histórico. A Coreia do Norte já disse para a Coreia do Sul que vai fechar os seus campos ali de pesquisa, de testes e tal. O senhor acredita que isso realmente vai ser cumprido?
Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como se diz nos Estados Unidos, né? Porque não é a primeira vez que a Coreia do Norte se compromete a entrar em acordo, em conversações com os Estados Unidos. Basta lembrar, todos nós sabemos, que o principal secretário, né, chamado secretário, na estrutura do governo norte-americano é o ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado, que era Rex Tillerson, agora é o Mike Pompeo. Bem, e daí? Ex-diretor da CIA. Ex-diretor da CIA. Que esteve na Coreia do Norte secretamente antes de Trump. O que acontece? No governo Clinton, Madeleine Albright, então secretária de Estado, ainda viva, publicou um livro recentemente, Madeleine Albright esteve na Coreia e negociou com o pai do Kim, que era Kim também. E a Coreia do Norte recebeu alimentos, recebeu ajuda norte-americana. E daí? Daí que não resultou em nada. Tudo bem que entre Clinton e Obama e Trump tem George Bush II no meio. E o que aconteceu com George Bush? George Bush, depois do 11 de setembro, aquele discurso famoso no Congresso Nacional que ele chama do Acts of Evil, né? Irã, Coreia, etc., Iraque, e aí ele deixa de negociar com a Coreia do Norte. Nesse íntere, a Coreia do Norte desenvolve rapidamente o seu arsenal nuclear. Mas, voltando especificamente à sua pergunta, é muito cedo, porque, como eu disse, o histórico da Coreia do Norte é um histórico complicado, de prometer e não entregar. E tem uma questão geopolítica. Nós temos a península da Coreia, temos o mar onde a China exerce o seu poder, com instalações militares, de inteligência, uma construção de bases flutuantes. E aí, o Mar do Sul da China. E aí nós temos a situação de reunificação das duas Coreias. Não é um peso histórico muito forte para uma região tão pequena, professor? Ainda é muito cedo para muita coisa e principalmente para a questão da reunificação. Eu acho que esse será o último passo a ser dado, né, na relação que está sendo criada, porque todo o debate, até agora, ele gira em torno de uma coisa que de fato é importante, a questão da extinção, né, das armas nucleares na Península Coreana. A discussão está tão aquecida lá na região, exatamente ali na fronteira, que fala-se da troca e da visita de famílias que foram separadas pela guerra. Quer dizer, quando você mexe nesse ponto emocional, me parece que os primos vão visitar os tios, alguns já morreram. 60% já teriam morrido sem ver os parentes do outro lado. Já tem bastante tempo. Assim, Bob, eu entendo que a questão da reunificação, ela está muito longe. Eu vou dar um exemplo. E a CNN, ela tem um repórter chamado Will Ripley. Ele já esteve na Coreia 20, 30 vezes, né? Inclusive visitou o site de teste nuclear, etc. Tal. E numa dessas viagens, ele esteve na zona rural da Coreia e foi ao local onde nasceu o avô do Kim, que é o fundador da dinastia. Quer dizer, a narrativa na Coreia é que o Kim, o avô, o fundador, ele é um deus, um semideus. Quando ele nasceu, a lua brilhou mais forte, etc. Tal. Bem, e daí? Daí que eu acho muito difícil, em um país que efetivamente é o país mais fechado do mundo e que tem uma dinastia de mão fortíssima, possa, em curto ou médio prazo, vir a se unir com o outro lado, mais ao sul, que é democrático, amplamente democrático. É muito difícil, é muito mais difícil que a Alemanha. Vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. O tema está ótimo,
Vamos a uma rápida pausa e voltamos já já. Não vai embora. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras, que hoje discute a possibilidade de reunificação das Coreias. Vamos assistir a um vídeo feito por Saul Tourinho, advogado e professor de Direito Constitucional, que visitou recentemente a Coreia do Sul. Nós estamos aqui na entrada da chamada Zona Desmilitarizada, faixa que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte, construída após o ceasefire, o acordo de armistício entre eles. Uma grande presença de tropas dos Estados Unidos, mais de 70 mil homens, e de lado a lado, algo em torno de 1 milhão de soldados, diariamente, aferindo a segurança das passagens, túneis, cercas que separam esses dois países aqui no limite entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Bem, nós vimos ali como que a área continua bastante protegida, né? Muitos soldados de lado a lado. E o senhor mencionava que a reunificação seria uma coisa muito difícil por conta dessa dinastia que surgiu na Coreia do Norte. O senhor estudou na China por um período. A sua experiência ali naquela região, como é que o senhor analisa a possibilidade dos dois países formarem uma constituição, por exemplo? Bom, isso já dependeria da unificação, né? Então, voltando à questão dos 5 pontos, talvez não 5 pontos que sejam necessários para que isso aconteça, né? Obviamente, né? Repetindo Antes de novo. da unificação, teríamos algumas etapas a cumprir. Algumas etapas a cumprir. Indiscutivelmente, a primeira delas seria a questão da extinção das armas nucleares, a vontade do povo da Coreia do Sul, que atualmente grande parte, a maioria da população da Coreia do Sul não tem o interesse. Não estou dizendo, respondendo de uma forma política do governo da Coreia do Sul, mas a população em geral tem um certo tato quanto a isso. Eu tenho um dado aqui, só para reforçar o seu argumento, ou não. 132 mil pessoas se registraram numa espécie de loteria na Coreia do Sul para visitar parentes na Coreia do Norte. Que já vem acontecendo há alguns anos. Alguns anos, visitas. desde 88. No acordo firmado com o Trump garantiu que vai dar proteção, segurança para a Coreia do Norte, né, durante esse processo, caso ele vá para frente. Ou seja, prover militares para a proteção daquela região. Com isso, o que eu quero dizer? Para a China, isso definitivamente não é interessante, né? Porque uma vez que isso se concretize, já que os Estados Unidos está tomando liderança, a presença militar naquela região vai ser muito maior dos Estados Unidos e aí, efetivamente, na fronteira chinesa. Mas né? existe uma contradição, porque o Trump disse que gostaria de retirar os soldados de lá. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, eu divirjo um pouco do professor no seguinte sentido. É uma faca de 2 gumes. Para a China, a presença norte-americana na Coreia do Norte é desvantajosa. Nisso eu concordo. Agora, muito pior é não se ter um acordo, continuar esse estado de beligerância que aumentou com a chegada de Trump à Casa Branca, e todos sabem, o mundo sabe, que Trump é irracível. Então, a possibilidade de uma guerra nuclear, embora não seja muito robusta, ela existe. Então, para a China, é muito melhor o acordo, claro que com a China tentando, não digo manipular, mas controlar a situação. Tanto é verdade, o Kim, o presidente da Coreia, esteve na China pela 3ª vez em 3 meses. Algo que em 6 anos de governo ele nunca tinha saído do país para outro país
Nunca. Foi a Teria primeira ido fazer um relatório, talvez? Muito provavelmente, muito provavelmente. A Porque China foi 3 é o único vezes. país apoiador, né, da Coreia do Norte. Sempre foi o país, né, o que se mantém até hoje, a área de influência dentro da Coreia do Norte é puramente chinesa. Né, é o único país que dá qualquer tipo de apoio efetivo. Apesar de ter perdido ao longo dos anos, inclusive com sanções por conta das promessas quebradas, como foi mencionado pelo professor mais cedo. Né. Nós temos também, em relação à China e Estados Unidos, e aí é uma questão que já está quase escapando do campo diplomático, que é esse tarifaço que os americanos, que o Trump impôs aos produtos chineses. Quer dizer, com um tarifaço desse, 25% sobre produtos chineses, fora o aço, fora alumínio, etc., os bens de consumo, enfim, é uma loucura isso. Isso dificultaria, na minha opinião, um acordo sobre qualquer outro assunto. Você se refere com relação à Coreia, inclusive a Coreia. A Coreia, inclusive. É verdade. Mas lembrando que o tarifaço de Trump contra a China não é só contra a China, é contra os aliados, contra o Canadá, contra os membros do NAFTA, contra o Canadá, contra os europeus. O Brasil. O Brasil nem tanto, mas também, né? Mas também, Sim. quer dizer, ele... E tudo por quê? Porque tem a midterm elections agora, as eleições de novembro, que renova uma parte da Câmara e uma parte do Senado, e isso atende às suas bases, as bases dele, na medida em que foi uma promessa de campanha. Agora, você está absolutamente correto, quer dizer, tudo isso dificulta, tudo isso põe mais gasolina na fogueira e dificulta todo o processo. Aliás, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, esteve também na Coreia do Norte um pouco antes da visita do Trump. E sim, Putin já manifestou interesse em se reunir com o presidente da Coreia do Norte. Então veja que vários atores... Parece que vai lá. Vai lá, exatamente. Vários atores políticos estão atuando e eu imagino que seja aquelas questões de geopolítica internacional, no sentido, olha, não ceda muito, não vá com tanta rapidez, etc. Você não tem muita prática nisso. Exatamente. Isso o conselho ao presidente da Coreia. Sim. E o Trump tem sido muito criticado porque, aparentemente, cedeu bastante no primeiro encontro. Por exemplo, prometeu que os chamados drills, né, as atuações das forças militares conjuntas da Coreia do Sul e Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos, seriam suspensas durante um determinado espaço de tempo enquanto estivesse negociando. Que a Coreia do Norte não é mais uma ameaça nuclear. Quer dizer, ele tem cedido muito. Na China, existe algum sentimento em relação a isso? A questão da China é muito complicada, né? Porque também, de certa forma, ainda é um país fechado. Então, com toda certeza, eles devem apoiar de certa maneira, mas com algumas ressalvas, né? Com toda certeza, essa questão da militarização por parte dos Estados Unidos vai ser uma ressalva. Obviamente, né, eles não concordam em todo com o regime, porque, inclusive, algumas sanções foram aplicadas ao longo dos anos, né, e o apoio foi diminuto, né, crescendo também diante da postura que é tomada pela Coreia do Norte no histórico dela. Né. A questão militar de soldados americanos, parece que o último número, 28.500 soldados americanos permanece, de um total de 40 mil nos últimos 60 anos, acabou sendo reduzido esse total. Os militares americanos não reagiram bem à promessa ou à bravata do Trump de retirar os soldados daquela região. Inclusive, um almirante fez um discurso, o senhor deve ter acompanhado, e o discurso dele foi um discurso muito categórico. Ele falou, nós estamos aqui, nós somos pagos para estar aqui, proteger a região e vamos continuar aqui. Nós não recebemos nenhum comunicado de que algo vá ser alterado. O Japão reagiu também. A promessa de Trump é desastrosa. O senhor acha, né? Absolutamente, né? Todos os analistas norte-americanos vão nesse sentido. Por quê? Justamente agora que a China está flexionando seus músculos, aumentando sua presença militar, nós no início do programa falamos sobre o mar do sul da China, construindo ilhas artificiais e militarizando-as.
justamente agora o Trump se compromete, sem mais nem menos, no início da negociação, se compromete, não, aventa a possibilidade de retirar uma força militar, não só de lá, como da Alemanha também. Da Alemanha. Quer dizer, da Alemanha. É desastroso, quer dizer, para uma potência, para qualquer potência, seja Roma, seja lá o que for, você ter presença militar em outros países, isso é importantíssimo. Né, é uma detam. E tem outro detalhe, quer dizer, o território norte-americano, o território continental, como eles gostam de chamar, é mais protegido na medida em que você tem tropas avançadas. Né? Então, a proposta é realmente típica de um cidadão que a vida inteira construiu prédios e vendeu prédios em Nova York. Pois não. E a população sul-americana é contra a retirada, e o governo sul-americano, inclusive... Sul-coreano. Isso. Estou falando sul-americano, sul-coreano, se manifestou dizendo que não quer a retirada das forças americanas do território, eventualmente até para colocar isso como uma condição para que dê apoio nessa transição, que não sejam retiradas as tropas americanas. A questão do Japão, que foi mencionada, o Japão, inclusive, ele é absolutamente contra a reunificação das Coreias. A análise é de que ele se sentiria ameaçado diante dessa nova potência no seu jardim. O Donald Trump, quando mencionou a questão da retirada dos soldados americanos, repetindo, 28.500 homens continuam lá na região da Coreia do Sul, protegendo a fronteira. Quando ele mencionou isso, ele meio que tentou fazer uma barganha com outro tema que é extremamente delicado, que são os restos mortais dos soldados que foram enterrados durante a Guerra da Coreia no território norte-coreano. Existe uma relação plausível para se fazer uma barganha como essa? Retirar os soldados americanos em troca dos restos mortais de 5.300 homens americanos? Tema delicado, né, professor? Você se refere à troca de parte do efetivo militar atual pelos restos mortais? Isso. Não é plausível. Né? Não é plausível. Isso são coisas distintas, né? E há um detalhe importante ainda que não foi mencionado, o estudante americano Frederick Van Beer, que visitou a Coreia do Norte com um grupo, 22 anos de idade, do meio oeste, e que foi preso porque rasgou um cartaz norte-coreano. Não sei se vocês lembram disso no hotel. Ficou preso e foi devolvido em estado deplorável e uma semana depois morreu. E Trump não mencionou muito isso. O que é pior, a questão é nem mencionar, ele, em um dado instante, ele disse que o Kim era um homem digno, um homem honrado, digno, alguma coisa desse tipo. Isso. Quer dizer, é uma situação uma miscelânea, né? E alguns dias depois, o país se retira do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Para não tocar mais no assunto de direitos humanos, nós não fazemos mais parte do clube que defende os direitos humanos. Por conta do problema da fronteira, da separação das crianças dos crianças, pais, né? Que é um outro tema que acontece, que está acontecendo bastante agora. grave também nos Estados Unidos. É gravíssimo. Gravíssimo. Porque isso é o fim do mundo, né? É uma doutrina quase nazista, né? Mas absolutamente as práticas nazistas. Né? Separar pais de crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, como tolerância zero, como o Attorney General Jeff Sessions pregou, é complicado, muito complicado. Isso não é americano, criminal, né? Isso não é americano. Os valores que vêm da Declaração de Independência, da Constituição. A base humanista. A base humanista que permeou, né? Não é um país perfeito, mas tem uma base humanista, né? Enfim. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço muito a presença dos dois. Um tema bastante interessante. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.